Ora, bom dia, sejam bem-vindos aqui a mais esta sessão do 90 Passos para o Sucesso. Hoje vamos falar de uma coisa esquisita, que parece que não tem nada a ver com a nossa atividade, mas no meu ponto de vista é uma das áreas mais importantes da nossa atividade. Não vamos falar sobre religião, não vamos falar sobre como é que a gente se deve comportar, mas essencialmente vamos falar sobre ética, porque a ética é o primado, no meu ponto de vista, é a lei fundamental do universo para o espírito da criação do espírito de comunidade e sociedade, para a gente poder viver em sociedade. Ética, muitas das vezes, é confundida com regras. No meu ponto de vista, não é. Ética é um código de valores, é um código que eu próprio me coloco a mim próprio de linhas que me vão dar linhas de ação para eu me posicionar e me comportar. Nós, em toda a nossa vida, devemos ter esse código de ética muito bem estruturado na nossa cabeça. Quer seja ética pessoal, isto é, como é que eu me comporto como pessoa, como é que eu reajo como pessoa e como é que eu quero ser conhecido como pessoa. Ética profissional, a mesma coisa, mas na minha profissão. Qual é o meu código de valores para eu poder funcionar na minha profissão? Como é que eu me comporto e reajo com os outros? Como é que eu vou trabalhar no sentido de respeitar os outros e de ser respeitado pelos outros? Agora, é evidente que depois cada um tem que escolher o seu próprio código de ética, não é? Vou dar aqui dois exemplos. É muito simples isto. Em todas as leis, não é? É proibido matar, certo? Pronto. Mas será que é preciso estar na lei que é proibido matar para que eu não mate ninguém? Depende. Se o meu código de ética for contra tirar a vida de alguém, não é preciso estar na lei, já está na minha lei. Isto é, eu, embora seja legal, embora até possa acontecer, eu não o vou fazer. Ponto. Porque o meu código de valores não me permite. Certo? Agora, se eu achar que matar alguém é uma obra importante, tem que estar na lei a dizer não podes matar ninguém, porque senão ele pode achar que está a fazer uma grande coisa, certo? Portanto, repare, parem bem, dos exemplos que é muito antigo, mas que ainda hoje se discute, e é muito discutido, tem a ver com a pena de morte, certo? Pronto. Portugal, mais uma vez, nós somos pioneiros em montes de coisas e até nos esquecemos. Portugal, mais uma vez, foi pioneiro no mundo na abolição da pena de morte. Certo? Pronto. Na altura, foi um escândalo Portugal abolir a pena de morte. Agora a pergunta é, porquê é que será que os nossos decisores políticos na altura decidiram onde no mundo inteiro, a pena de morte era uma das leis mais importantes para controlar a sociedade? Porque é que Portugal deu um passo em frente e disse a partir de agora não há pena de morte para ninguém? Porquê é que terá acontecido? Porquê é que isto, na cabeça dos nossos decisores, pesou para querer estar à frente da coisa? Talvez eles fossem corruptos e podia calhar a eles, não? É uma forma de ver a coisa. Estou a brincar. É uma forma de ver a coisa. Não. Tem muita importância, porquê? Porque nós, portugueses e europeus, mas principalmente nós portugueses, se nós temos mais de 900 anos de história, tem a ver com valores e tradições, mas essencialmente valores judaico-cristãos. Certo? Pronto. E então, como o fundamento da nossa nacionalidade, da nossa unidade como comunidade, até como nação, como povo, tem a ver com os valores judaico-cristãos, valores cristãos, ora, decidiu-se que para Portugal e para os portugueses não fazia sentido, porque era pecado, não é?
não fazia sentido ter na lei a pena de morte, porque jamais alguma vez um decisor, porque é cristão, pode decidir tirar a vida de alguém. E que a vida é o bem mais precioso, seja quem for. E depois podemos dizer assim, mas o gajo é criminoso. O gajo matou alguém, portanto merece a mesma coisa. Pronto, mais uma vez vêm os valores judaico-cristãos, que é a capacidade de perdoar, a capacidade de regenerar, a capacidade do arrependimento, a capacidade de dar o exemplo e não ir pela força, isto é, olho por olho, dente por dente, certo? Pronto. Isso foi um grande avanço para a nossa unidade e para que aqui pequeninos fôssemos respeitados por todos. Lembrem-se que nós somos um dos países mais pequenos da Europa, colocados na ponta da Europa, onde todos os gigantes aqui quiseram vir parar e nenhum aqui ficou. Alguma coisa aconteceu, certo? Pronto. Então, isto para dizer o quê? Se nós formos éticos, nós conquistamos o respeito do outro e a partir daí, mesmo que os outros façam coisas más ou coisas que a gente condena, nós não vamos condenar, vamos é dizer assim, ok, ele fez, mas eu não faço. E aconteça o que acontecer, ele não faz, certo? Portanto, esta é, no fundo, para mim, assim, o grande, o porquê que eu digo que a ética é das coisas mais importantes e mais sagradas que o ser humano deve ter. Porque tem a ver com a civilização, tem a ver com a forma como ele vai agir. Claro que no nosso ramo imobiliário isto é fundamental porque nós, no nosso dia-a-dia, somos confrontados com decisões que temos que tomar e que todas essas decisões vão pender sempre. Sempre. Na defesa de um ou de outro, ou dos dois. E há aqui um terceiro ponto, que é a defesa dos nossos interesses. Nós vamos sempre lidar com um triângulo, que é a defesa do interesse comprador, a defesa do interesse vendedor, que normalmente são antagónicos, e depois a defesa dos nossos próprios interesses. Não é? E então, nós temos de ser muito éticos, porque a defesa dos nossos próprios interesses não pode colidir com a defesa dos interesses dos nossos clientes. Então temos que hierarquizar a importância da ética aqui. Certo? O que é bom para mim? Tem que ser, para mim, só é bom aquilo que tem que ser bom para os meus clientes. Se é bom para os meus clientes, também é bom para mim. Certo? É por essa razão que nós não vendemos, por exemplo, serviços. É por essa razão que nós não vendemos horas. Nós não cobramos honorário à hora. É por essa razão que nós não vendemos coisas como os advogados, por exemplo. Certo? Não. Nós só somos pagos no final do trabalho feito. Certo? E mais, não somos nós que decidimos. Nós, para conseguirmos a assinatura do CPCB, há duas pessoas que têm que estar de acordo. Não é? E o nosso trabalho qual é? É colocar essas duas pessoas de acordo. Isto é, pô-las a caminhar, cada uma no seu caminho, mas em direção uma à outra. Há de haver um ponto em que elas se vão juntar. E quando elas se juntar, dá-se o acordo. E nós somos só os intervenientes que pusemos as pessoas a caminhar uma em direção à outra, mesmo que elas não quisessem. Temos que ter a capacidade de pô-los a caminhar. Um diz, não, eu fico aqui. Pronto, então a gente vai ver se o outro dá um passo mais à frente. E depois vamos dizer ao outro, olha, mas olha que este aqui já deu um passo à frente, está a ver? Já fez um esforço. Portanto, dê lá mais um passinho que é para ver se ele dá mais um. Nós somos os casamenteiros. E como quando nós somos os casamenteiros, o que é que acontece? Nós não podemos pôr os nossos interesses à frente. Certo? Isto é, o nosso interesse qual é? É que eles se casem. A partir do momento que eles se casam, vão viver felizes para sempre e nós também ficamos felizes. Certo? Portanto, no fundo, é esta a ideia. Mas antes disso, então, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva, se funcionar, porque outra vez não funcionou, sobre o que é que nós estamos a falar até agora. Isto é, as primeiras 5 sessões, o que é que aconteceu? Que, no fundo, é os nossos processos da nossa atividade. Processo de angariação, processo de promoção, processo de venda e processo de acompanhamento. Certo? Esta é a parte técnica. A partir de agora é a parte não técnica, é o desenvolvimento pessoal. Por isso é que começa pela ética.
certo? Mas temos que ser pessoas éticas. Então, eu socorri-me aqui de um vídeo para fazer assim um breve resumo, e não por mim, pessoa muito mais avalizada, para fazer um breve resumo daquilo que nós fizemos até agora. Então, quais são as semelhanças entre a nossa atividade e uma outra atividade qualquer? Vamos lá então ver. De forma técnica, como é que isto funciona? Olá! Será que podemos fazer algum paralelismo entre a venda automóvel e a venda imobiliária? Vamos ver. Primeiro ponto, como é que os clientes vêm até nós? Seja no ramo imobiliário como no automóvel, eles vêm até nós ou pelo produto ou pelo comercial, ou seja, por nós. Segundo ponto, no bem imobiliário, a qualificação é mais difícil, porque normalmente o cliente liga e quer ver o imóvel e não quer ser qualificado. Ao contrário dos automóveis. Os automóveis, normalmente, a qualificação é feita num stand. Ponto 3, seleção. No caso das casas, temos que ir a várias casas, o que não é nada fácil. No caso dos automóveis, eles têm aqui no stand todo o seu produto. De qualquer maneira, será sempre importante não mostrar muitas casas, nem dar muitas escolhas de carros, porque caso contrário, podemos dispersar o nosso cliente. Negociação. Chegamos ao ponto em que o cliente já decidiu que é aquele o imóvel que vai comprar. E aqui temos algumas parecenças, ou não. No caso do automóvel, é relativamente fácil, porque o vendedor automóvel defende o seu produto, defende a sua marca. O agente imobiliário, por vezes, não faz isso, embora devia fazê-lo. Tem tendência a defender mais o cliente comprador. Ponto 5. A fidelização. A fidelização no mercado imobiliário e no mercado automóvel é ligeiramente diferente. No mercado automóvel existe muito mais rotatividade, o que quer dizer que o cliente pode recomprar de 2 em 2 anos. Enquanto no mercado imobiliário isto acontece muito mais lento. 7 em 7 anos, 8 em 8 anos, 9 em 9 anos. Mas atenção, porque a fidelização não é apenas a recompra. A fidelização tem a ver com a recomendação. Quer dizer que um cliente que comprou hoje poderá dizer a outros que de facto este carro é muito bom, este imóvel é muito bom, esta agência é muito boa e aconselha outras pessoas a fazer a compra. Não se esqueça, este negócio é de pessoas para pessoas. Pronto. Então agora a primeira pergunta. O que é que isto tem a ver com a nossa atividade? Qualificação, produto, serviço. Bom, assim? tem tudo. É um negócio de pessoa para pessoas e há muitas coisas em comum. Parece que não, nunca tinha pensado, mas há muitas coisas em comum entre o ramo automóvel e o ramo imobiliário. E hoje em dia ainda há mais parecenças. Para mim este vídeo, a forma como o Máximo falou, já está muito desatualizado, porque a maior parte das vendas dos automóveis já é multimarca. Portanto, ali ele já não fala só da rede, portanto, da nossa rede, como não fala só de uma marca. Ele escolheu uma marca, foi a Fiat, e teve num stand Fiat. Mas hoje em dia, onde as pessoas vão comprar automóveis é às grandes superfícies, como nós lhe chamamos, multimarca. Portanto, ali E há- já há concorrência. Portanto, ali já há uns que vão para os BMWs, outros que vão para os Mercedes, outros vão para a Fiat, porque eles têm tudo ali. E temos isso faz lembrar as nossas Chiles, que a pessoa entra e tem ali tudo, não é? Tem a Remax, pode ser a Fiat, tem a XP, que pode ser a Mercedes, tem outro que pode ser, portanto, aí a 121 poderá ser outra marca qualquer. Mas já as pessoas não vão só a um stand. Só aquela pessoa que sabe exatamente aquilo que quer, porque senão vai aos multimarcas. Só que aqui temos uma questão, que é evidente que nós temos que saber conjugar, e daqui a ética é muito importante, saber conjugar a multimarca do produto com a nossa marca pessoal. E quando nós defendemos a marca, não é defender a marca do produto, porque nós temos multimarcas por natureza. A casa do Sr. António é a marca do Sr. António, o produto do Sr. António. A casa da Maria é a casa da Maria, o terreno do Manel, certo? Só que há uma coisa que tem que juntar isto tudo, que é a nossa marca. E a nossa marca tem duas vertentes.
é a nossa marca como companhia, como comunidade, e a nossa marca pessoal, que é fundamental. Porque, reparem, um comercial ou um vendedor de automóveis multimarca tem que fazer a mesma coisa. Quando ele está no marketing, numa mega stand, o que vai contar no final do dia não é quantos clientes ele vai atender, é quantos clientes vão lá perguntar por ele. Isto é, aqueles clientes que vão ao stand e que têm lá na escala um monte de gajos, mas dizem assim, não, eu quero falar com o Sr. David. Ele está, não, então eu vou ligar, ou então quando é que ele está? Certo? E aqui é a mesma coisa, certo? Nós quando temos uma Fatacil, uma Sil, sei quanto, estão lá as marcas todas, mas dentro das marcas todas temos lá nós, isto é? Temos de ser nós a nossa marca. E aqui é que tem a ponte para a ética. Porquê? Porque a nossa imagem de marca tem que ser criada por métodos intangíveis. Métodos intangíveis como serviço, atitude, valores e regras. Certo? O cliente, que quer seja comprador, quer seja vendedor, mas essencialmente o cliente vendedor, e ele aí focou, que diz que muitas das vezes nós não defendemos a própria marca e que pendemos mais para o lado do comprador. Isto é, quando ele fala não defendemos a nossa marca, ele diz dependemos mais para o comprador, para o cliente comprador. O cliente comprador é uma marca, não é? Então, porquê é que nós dependemos, já agora, porquê é que nós dependemos mais naturalmente para o cliente comprador? Bom, ele é a pessoa, é o decisor do que é que vai comprar. É Certo. ele que tem o dinheiro que de alguma forma Certo, vai mas pagar ao quando vendedor. quando nós dependemos é defender os interesses do comprador. Porquê é que será? Porque nós achamos que o comprador é que vai decidir em função dos nossos interesses, que é a comissão. Isto é, se houver comprador, há comissão. Certo? Certo? Pronto. Só que a pergunta agora aqui é esta: quem é que nos paga? É o vendedor. Então, quem é a marca que nós temos que defender? Eu sempre disse desde o início a mesma coisa e continuo a dizer. Temos que defender os dois. Eu há bocado disse aos anos casamenteiros, mas na hora de decidir, isto é, na hora de decidir, quem é que nós temos que defender? Quem é a marca que nós temos que defender? É o comprador ou o vendedor? É quem nos paga. Isso é se nós estivermos a trabalhar um pleno, porque Certo? Certo? se eu Porque senão, estiver a mas é aqui que a trabalhar, ética, mas é aqui que a ética entra. exatamente, É aí aqui que que a é ética muito entra. forte, aí é muito forte. Aí eu digo honestamente, eu defendo o cliente, o vendedor, O vendedor. eu Pronto. defendo. Porquê? Porque é o único cliente em quem eu tenho um contrato, é o único cliente que eu tenho um compromisso, é o único cliente que me vai pagar. É, Portanto, foi ele que me contratou o serviço. Certo? Porquê? Aqui é que entra a ética. E é muito simples. Para uma coisa. Nós, quando angariamos um produto, nós o que é que somos mandatados? Para fazer um conjunto de serviços, para pôr um conjunto de estratégias com o objetivo de selecionar o cliente ideal, com o perfil ideal, em função dos interesses do meu cliente, ou não é? E o meu cliente pode ter vários interesses. Por exemplo, o preço pode ser o menos importante para o meu cliente. Pode, o mais importante ser o tempo, por exemplo. Se for o tempo, o que é que eu tenho que fazer? É rapidamente arranjar alguém que esteja disponível para comprar aquele imóvel naquele tempo, independentemente da proposta que ele vai fazer. Porque isso depois, se eu cumprir o tempo, claro que há sempre, no negócio, é sempre igual. Tempo é igual, certo? A valor. Tempo é dinheiro. Então, quanto mais caro a gente quiser vender a coisa, teoricamente mais tempo demora a vender a coisa. Quanto mais barato a gente quiser vender a coisa, mais depressa está ajustada ao tempo, certo? Até porque há aqui a lei da oportunidade. Lá está. Porquê é que se faz promoções nos supermercados? A dizer assim, à quinta-feira, das 5 às 6, happy hour. Pão a 50% de desconto.
E se eu chegar lá às 6h05, a que preço é que vou comprar o pão? Ao preço normal. Porquê? Porque o tempo aqui era o mais importante. Era na quinta-feira, das 5 às 6. Queres a oportunidade? Vais lá a essa hora. Ei, pá, mas eu atrasei-me no trânsito. Azar. Certo? Bom, aqui é a mesma coisa. Ah, mas eu tenho aqui uma grande oportunidade de negócio. Muito bem. Tem que ter uma contrapartida. Certo? A grande oportunidade de negócio qual é? É esta. Você vai comprar um imóvel que está dentro do preço de mercado ou abaixo do mercado, 20%, mas o negócio tem que ser fechado até sexta-feira ao meio-dia. Está bem? Porque isso foi o que eu combinei com o meu cliente proprietário, que lhe fechava o negócio até sexta-feira ao meio-dia. Porquê? Porque ele tem uma razão para isso. Então aí ele está aberto a receber a proposta, que a gente se calhar até neste caso, até já disse assim, olha, vamos para que isto aconteça, vamos ter que baixar o preço, vamos ter que aceitar propostas a partir deste valor, e a partir deste valor mínimo é que vamos jogar entre o tempo e o valor. O tempo e o valor. O tempo e o valor. Está a ver? Aqui a ética é muito importante. Porquê? Porque aquilo que eu tenho que dizer ao cliente, primeiro é a verdade. Segundo, é a forma. E terceiro, eu tenho que ter um código de valores que me permite não fazer coisas como passar informação que não devo de um lado para o outro para que o outro tenha vantagem competitiva por causa da informação que eu lhe passei. Certo? Pronto. Porquê? Eu ouço muitas vezes isto. É dizer assim, olha, tem aqui uma grande oportunidade. Você espere e faça a proposta amanhã, porque amanhã ele de certeza absoluta que vai aceitar o preço que você quer. Olha, e faça já um desconto aí de 30% ou 40%, porque eu quase certeza que ele aceita. Isto, para mim, é condenável. É legal. Nada me impede, legalmente, eu não vou ser castigado por isso. Certo? Mas é condenável. Eticamente é condenável, porque eu estou a prejudicar alguém de forma reiterada só com o objetivo de defender os meus interesses. Não sei se faz sentido isto. Certo? Então, vamos lá então continuar. Uma das coisas mais importantes na nossa atividade, como vimos já também no filme, é que nós não fazemos nada sozinhos. Certo? A prova disso foi a conversa anterior que nós tivemos. Não é? Nós não fazemos nada sozinhos. Nós estamos inseridos numa marca, numa companhia, que é uma comunidade. Dentro dessa comunidade tem gente muito diferente. Tem gente que se especializa numa coisa, tem gente que se especializa noutra coisa, tem gente que sabe uma coisa, tem gente que sabe outra coisa. Certo? Tem gente que defende um tipo de valores, tem gente que tem uma perspectiva diferente, tem gente que... Então, nós temos que ser um grupo. Mas para ser um grupo temos que ter um código que seja aceito por todos. Certo? Temos que ter um manual de procedimentos que seja entendível, que seja simples e que seja igual para todos. Para quê? Para haver justiça. E para depois, a partir daí, haver equilíbrio. Ninguém se sobrepor acima uns dos outros. Então, nós temos sempre a noção de que estamos inseridos dentro de um grande grupo que se chama EXP, que tem 90 mil pessoas em 24 países e que, por culturas diferentes, por formas diferentes, por tudo que é diferente, mas há uma coisa que nos une, é o nosso código de ética. E onde é que está plasmado o nosso código de ética? No manual de procedimentos da companhia, no código de ética da companhia. Então temos que aceitar isso como regra. Não temos que discutir se aquilo está bem ou está mal, se eu concordo com aquilo ou não. Não, aquilo está lá é para executar. Para quê? Para que a gente se entenda todos. Certo? Senão cada um tem as razões que tem e não nos entendemos. Se lá diz que o nosso código de partilha é 50% para cada lado, é assim. Se lá diz que o nosso base de referência é 25%, é assim. Certo? Depois podemos ajustar diretamente entre mim e a Elizabeth, ou a mim e a Paula. Porque, opá, dou-me melhor e tal, pronto, eu quero, vamos lá. Ok, mas isso é outra coisa. Mas o código está lá, certo? Porquê? Porque depois a seguir nós temos que pegar naquele código e transformar aquilo num código mais restrito, que é temos de ter um código entre nós, grupo, equipa. Tem que haver
toda a gente tem que se entender quem é que comanda, porque é que é assim, quais são os valores que defende, e tudo isso tem que ser entendível por toda a gente e tem que ser aceito por toda a gente e que toda a gente tem que se rever naquilo, certo? Aquilo que nós chamamos o ADN da equipa. Que é o ADN da equipa normalmente? É sempre o código de valores do exemplo que o líder da equipa vai dar. Se ele for uma pessoa altamente ética, quase certeza que dentro da equipa não vai haver problemas de conflitos de interesses. Porquê? Porque ele é o exemplo. Agora imaginem o contrário. Imaginem que o líder da equipa é a pessoa menos ética de todas, que fala da ética espetacular e depois na sua atividade, na sua forma de estar, de se comportar com os membros da equipa, aquilo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Normalmente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que toda a gente vai andar uns contra os outros nos conflitos. Então é fundamental nós termos isto bem presente connosco, para depois podermos trabalhar. E podemos estar aqui, a Elizabeth no Algarve, a Paula em Cascais, eu no Porto, pessoas muito diferentes, estamos a trabalhar juntos, nós, o que nos interessa é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Naturalmente que eu sou muito diferente e penso de coisas muito diferentes da Elizabeth. Já tivemos discussões muito acesas de muitas coisas, porque o nosso código de valores e a nossa forma de ver o mundo é muito diferente. No entanto, nós entendemos perfeitamente e no final estamos de acordo. Porquê? Porque o nosso código de valores é o mesmo. Nós exigimos por um mesmo código de valores, certo? Pronto. Então, quando nós temos isto muito bem na cabeça, isto torna-se simples. Porquê? Porque é nada mais, nada menos do que o normal. Pronto. E a gente vai funcionar dessa maneira. Então, a ética profissional, porquê é que é importante? Por tudo aquilo que eu disse anteriormente. E por aqui. O que é que isto é? É, no fundo, a forma, é a matriz, a Bíblia, de como é que nós nos vamos relacionar uns com os outros. Porque os agentes imobiliários são trabalhadores independentes. Os agentes imobiliários são empreendedores. Todos nós temos objetivos diferentes, planos diferentes, ambições diferentes, formas diferentes. Mas nós temos que comunicar uns com os outros. Nós temos que ter aqui sempre uma forma que nos una. Então, no ramo imobiliário, agir eticamente é a melhor forma de nós preservarmos o nosso negócio. Eu até costumo dizer isto, quem não é ético, a gente não se preocupa. Eu ouço todos os dias isto. Aliás, há gente muito preocupada com isto, que é, David, tal, aqui na XP está tudo mal, porque há aqui uns gajos sempre a fazer as coisas contra nós, eles não cumprem as regras, eles fazem coisas não sei quantos, eles atropelam, eles não sei quantos, não sei quanto. E eu costumo dizer sempre assim, não te preocupes, sabes porquê? Porque a XP, da mesma maneira que abre as portas para entrar, as portas estão sempre abertas e ele é que vai querer sair, não é a XP que vai ir pôr fora. Porquê? Porque quem não age eticamente não tem futuro aqui. Porquê? Porque naturalmente ele vai perceber que aquilo que está a fazer até pode ser tolerado pelos outros, até pode ser, não digo respeitado, mas pode deixar de fazer, mas vai ficar sozinho. E portanto, quando ele ficar sozinho, vai perceber que tem que mudar o seu código de valores, ou então não é aqui a praia dele. E normalmente isto acontece. Eu costumo dizer que é um peneiro. É um peneiro que tem uma malha muito fina e que só lá vai ficar quem? Aqueles que aceitarem o código, aqueles que se sentirem bem com o código e aqueles que sentirem que o código os defende. Então, agir eticamente é a nossa melhor forma de nós preservarmos o nosso negócio e fazê-lo perdurar ao longo do tempo. É a grande vantagem da ética profissional. Porquê? Porque, primeiro, nós temos que, já falámos nisto, temos que respeitar o cliente e temos também que exigir respeito dele. Então, reciprocidade significa o quê? Dar primeiro o exemplo para depois receber exemplarmente a mesma coisa, certo? Então, se eu for ético, qual vai ser a resposta do outro lado? Vai ser ética. Se o cliente sentir que eu estou a defender os interesses dele, o que é que vai acontecer do outro lado? Ele vai confiar em mim.
Se ele confiar em mim, o que é que vai acontecer? Ele vai me ouvir. Se ele me ouvir, naturalmente, os meus interesses estão defendidos. Porquê? Porque tudo o que eu sei, tudo o que eu faço, tudo o que eu aprendi, todo o valor que eu crio é posto ao serviço do cliente, seja ele comprador ou vendedor. Certo? E neste caso aqui, seja ele cliente, comprador ou vendedor, ou seja ele também membro do meu grupo, porque é o meu melhor cliente. Porque é aquele que me dá a ganhar dinheiro todos os dias. Certo? E que vai ficar aqui ao longo da vida. Então, quando isto acontece, nós temos o nosso negócio blindado. Agora, para isto, quais são as regras principais? Olha, ser verdadeiro é a principal. Respeitar os valores de todos. A diferença. Certo? Respeitar a diferença. E exigir que essa diferença seja aceite, mas que esteja em consonância com o código de ética da atividade, da companhia e da profissão. Partilhar informação correta sobre os nossos serviços. Quer seja ao cliente comprador, ao vendedor ou aos meus colegas. Só dizer aquilo que interessa para o objetivo e não aquilo que não interessa. O que não interessa fica para nós. Mediar conflitos. O que é mediar um conflito? É, por exemplo, não passar informação que ponha em causa o negócio. Então eu tenho que ser o filtro, tenho que ser a esponja. Que o cliente diz assim: olha, eu não quero negociar com esse fulano porque esse fulano tem a mania, a proposta dele até é indecente, eu nem quero falar com ele. Pronto, a gente não vai dizer isso ao cliente, não é? Olha, o cliente disse que a sua proposta é indecente, que nem quer falar consigo, que você não é um gajo sério. Não. A gente tem que dizer o quê? Olha, é difícil, está a ver? Mas eu tudo farei para que, para que arranje uma solução para aqui. Olha, já agora, se calhar o melhor é nós analisarmos isto nas várias perspectivas, vermos se isto encaixa em algum objetivo seu e depois deixe lá o homem, a gente vai contrapropor e vai dizer, vai mostrar a ele de forma como é que isto se faz, e vamos lhe dar a oportunidade dele emendar a mão. E, portanto, nós vamos conduzi-lo pelo um código, certo? De ética. Transmitir expectativas reais. Ora, é nunca prometer o que a gente não pode cumprir, ou que sabe que não vai cumprir. Só para ficar bem. Só para o homem assinar o CMI. Como, por exemplo, eu vejo isto todos os dias, que é dizer assim: olha, se o senhor assinar o CMI hoje, eu amanhã até já tenho um cliente. Certo? Isto para mim não é ético. Certo? É legal. Até é fazível. Mas para mim não é ético. Porque eu até posso ter um cliente hoje. Mas o CMI é um CMI, o cliente é um cliente. Sem CMI não há cliente, sem cliente não pode haver CMI. Porquê? Porque a partir do momento que eu tenho o CMI é que eu vou procurar o cliente. Certo? Eu não devo fazer angariações por encomenda. Quando eu vou fazer uma angariação por encomenda, tudo está inquinado. Porque eu estou a defender os interesses do comprador, ou não é? Que raio de estudo de mercado é que eu vou fazer quando sei que tenho um cliente que quer comprar aquele imóvel? O estudo de mercado vai acabar sempre no valor que o homem quer comprar. Isto não é ético. Para mim. Para mim. Certo? Portanto, coisas muito simples, como isto. Portanto, é por isso que isto tem que estar muito presente na nossa cabeça. E outra questão que é, por exemplo, nunca cair na tentação de tentar fazer negócios que prejudiquem alguém, incluindo a companhia. Certo? Nunca cair nessa tentação. Porquê? Porque quando nós estamos a prejudicar a companhia, estamos a prejudicar a nós próprios. E estamos a prejudicar, neste caso, na XP, estamos a pôr em causa um modelo de negócio que é o responsável pelo crescimento da companhia e o responsável pelo ganha-pão de muita gente da companhia. Certo? Portanto, temos de ter a responsabilidade de que, neste caso, estas regras são de ouro e aconteçam a acontecer, nem que não haja negócio. Nem que sejamos chantageados, torturados, seja lá o que for. Mas nós temos de ser os guardiões
da ética e os guardiões da companhia. Porque a companhia, o que é? Uma marca. Quem é que defende a marca? Nós. Quem é que pode denegrir a imagem da marca? Nós. Quem é que pode enaltecer a marca? Nós. Quem é que vai credibilizar a marca? Nós. E quem é que a vai descredibilizar? Nós. Acaba sempre em nós. Não é? Então, isto é fundamental. Para quê? Para que eu defenda o meu negócio. Quando eu defendo o meu negócio, estou a defender o negócio da companhia. Eu defendo o negócio de 7 pessoas que acreditaram em mim. Que é a minha hierarquia dentro do revenue share até lá acima. Certo? Então, tudo isto funciona bem. Quando nós agimos bem. Quando nós quisermos pôr aqui areias na engrenagem, quando nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, quando nós queremos cair em tentação, isto começa a funcionar mal. Quando começar a funcionar mal, normalmente vai acabar mal. Não sei se faz sentido. Então, quando nós temos que respeitar, não é? Temos que também agir como tal, respeitar os outros agentes, quer seja do nosso grupo, fora do nosso grupo, da nossa companhia ou fora da nossa companhia. Porquê? Porque nós não somos concorrentes, não somos inimigos. Não, nós aqui somos parceiros de negócio. Porquê? Porque nunca ninguém aqui tem tudo sozinho. Eu posso ter um monte de clientes compradores, mas raramente tenho produto para lhe vender. Eu posso ter um monte de produto para vender, mas raramente tenho cliente para comprar. Então, é mais fácil, se calhar, eu agir de forma colaborativa com todos os meus diretos ou indiretos, para, em conjunto, nós todos remarmos para o mesmo sítio. Para quê? Para que o negócio se faça. Mas isto só há negócio quando a gente trata bem as pessoas. Então, por exemplo, não fazer concorrência desleal ou alegações de outros agentes ou da concorrência é fundamental. Mais um exemplo. Olha, você tem angariado, tem o seu imóvel angariado na IERA, mas olha, você esqueça, ele não sabe trabalhar, os gajos não partilham com ninguém, e mais, eles só querem colocar a placa e não vai acontecer nada. Eu é que sou bom. Eu é que, pá, rescinda lá o contrato com eles porque eu é que sou bom. O que é que isto vai acontecer no futuro? Vai acontecer guerra, certo? Porque quando o homem da era souber, não vai ficar contente, certo? Há muitas formas de fazer isto sem dizer isto. Como, por exemplo, fazer perguntas ao cliente ao contrário. É simples. Olha, há quanto tempo é que você tem o seu imóvel no nosso parceiro ou no nosso colega? Ah, com certeza. Ah, há 6 meses. Ah, com certeza que durante esses 6 meses ele fez um excelente trabalho. Não é? E ele, não, o gajo nunca mais me ligou, não sei o quê. Não. Aí ele está dizendo, não sou eu, certo? Então, olha, já agora, está contente com o trabalho que ele está a fazer? Não. E acha que vai ter algum futuro a partir daí? Não. Então, pronto, olha, eu estou aqui, sou David Almeida, se um dia precisar de mim, estou ao seu dispor. Não te vir costas, vou-me embora. Com certeza que vou, pensando assim. E ele vai pegar no meu número e vai-me ligar. Mas não é preciso eu denegrir a imagem de ninguém. Eu tenho é que enaltecer a minha, certo? Por exemplo, não aceitar clientes dos outros agentes, sem conhecimento, sem referência, certo? Aquilo que é, para mim, o maior cancro do nosso setor. Ninguém confia em ninguém por causa disto, certo? Toda a gente anda a tentar, nas visitas, seja o que for, até há aí uns artistas, certo? Que marcam visitas com um único objetivo: conhecer os proprietários. Certo? Portanto, isto é condenável, isto é um pecado mortal. Isto não vai dar certo. Então, vamos ser o exemplo. Epá, sim senhora, olha, eu vou-te ajudar a trabalhar, mas tu vais receber X% do meu trabalho porque me ajudaste a chegar lá. Pronto. Está no código de ética da companhia. Está lá a referência. Então vamos utilizá-la a nosso favor. Seja ele dentro da companhia ou fora da companhia. Porque também nós podemos passar referências ou fora da companhia e podemos receber referências da companhia, de fora. Certo? Pronto. Não de ser comentários ao juízo de valor dos outros.
certo? Não andarmos sempre de forma negativa, não vamos fazer de forma positiva. Vamos dizer que os gajos são todos fantásticos, vamos dizer que eles são, que os meus colegas são altamente profissionais como eu, e com certeza que eles vão fazer um bom trabalho, mas se precisar de mim, eu estou aqui. Certo? Portanto, não discriminar outros agentes, certo? Não se querer sobrepor a eles, fomentar uma boa relação. Aqui, a máxima dos mosconteiros, um por todos, todos por um, defender os meus colegas, ajudá-lo, colaborar com ele, fazer com que ele, mesmo que erre, não o condenemos, mas damos-lhe a oportunidade dele ver o que é que errou e de melhorar. Tudo isto é fundamental. E tudo isto vai fazer com que o nosso negócio esteja blindado e, a partir de um certo momento, nada vai destruir o nosso negócio. Porquê? Porque nós somos éticos e nós estamos a trabalhar com total respeito por todos. Então, respeito pelos agentes da equipa, respeito pelo grupo, respeito por todas as normas é fundamental. Porque tudo funciona. Mesmo fazendo as neiras, às vezes funciona. E esse é o grande problema. Que a gente faz de uma vez e até funcionou e diz assim, epá, isto não foi muito bem eticamente, pá, mas eu precisava mesmo de fazer aquilo que eu estava aflitinho. Pá, não vou fazer mais. Pois, o problema é que isto é como a droga. A gente faz uma vez, funcionou, gostou, e a partir daí continua a fazer a mesma, é sempre a última vez, vai ser sempre a última. Certo? Isto é como os dependentes do álcool. O último copo, ele diz sempre assim, não bebo mais. Até que ele está vazio. Quando ele estiver vazio, manda encher outra vez e diz, este é o último. Pronto, e vai sempre assim. Certo? Então aqui é a mesma coisa, portanto, a gente não deve começar, porque a gente pode gostar e depois é um problema que não consegue sair. Portanto, tudo isto funciona. Tanto seja para o bem, para o mal. Só que o resultado também é igual. É aquilo que nós chamamos aqui, lá está, valores espirituais, que é a lei do retorno. Não é? Qual é a lei do retorno? O universo retorna sempre aquilo que a gente dá com juros. Significa que a gente recebe muito mais que aquilo que dá. Agora, se a gente der coisas boas, com certeza que vamos receber coisas boas com juros. Mas se a gente também der coisas más, também vamos receber coisas más com juros. Nós é que escolhemos. Tá? Então, isto é muito importante. Porquê? Porque nós trabalhamos com pessoas. Não é? E essas pessoas estão sempre a olhar para nós. Quanto mais visíveis nós formos, quanto mais notados nós formos, mais responsáveis nós temos que ser eticamente. Vejam só, desculpem lá a imodéstia, mas é o que é. Porventura, dentro da XP em Portugal, o nome David Almeida deve ser conhecido por toda a gente, mesmo naquela pessoa que não me conhece. Porventura. Porquê? Quem é que responde? David, é muito fácil quando entra mesmo qualquer pessoa na minha equipa. Eu estou a falar no David Almeida. Temos aqui várias pessoas, por exemplo, o David Almeida, que é uma pessoa que nos apoia a todos, que dá formações, são formações gratuitas, e portanto, antes, quando eles chegam, já estão a ouvir o nome de David Almeida. Pronto, David Almeida é a pessoa que nos apoia a todos. E a Paula também, não é? Sim, mas está a ver o que está a dizer. Não é? É a pessoa que os apoia a todos. E depois a seguir a pessoa descobre que não é nada assim. Mas a verdade é que descobre que é assim mesmo, não é? Pronto, exatamente. Mas, e porquê que a pessoa conhece o nome? Por uma razão, olha, agora, a pessoa entra, faz o onboarding, a seguir vai fazer os 30 dias, leva logo o David Almeida. Pronto. Claro. Depois vai fazer os 60 dias e leva logo com ele. Ora, tudo isto foi construído. Agora a questão é, e se de repente o David Almeida começar a fazer coisas que não são recomendáveis, como é que vai ficar o nome? Ou como é que ele vai ficar?
É fácil, o David Almeida está a passar por uma fase especial, temos que aguardar um pouquinho para ver se isto passa. Exatamente. Uma fase que temos que aguardar que ele se regenere, não é? Pronto. Não, isto passa, isto passa. Exatamente. Pronto, lá está. O que é que vai acontecer? Além da destruição do nome dele, da reputação dele, vai destruir a reputação de quem o recomendou e a reputação da empresa que lhe deu a porta para ele estar lá a dizer aquelas coisas. Certo? Portanto, este é o grau de responsabilidade que nós temos que assumir. Quando eu falo aqui, não sou eu que vou falar. Aquilo que não é o meu, não é a minha opinião que tenho que contar. Não, é aquilo que eu tenho que dizer para defender toda esta estrutura, tudo isto, incluindo aquelas pessoas que gostam de mim e que me recomendam e até exageram na recomendação. Certo? Pronto. Portanto, isto é muito importante e nós temos que assumir isto presentemente, porque, repare, todos nós já temos gente que depende de nós, que acreditou em nós. E quem é aqueles que não têm? Vão ter. Certo? Os que já têm mais responsabilidade. Porque têm gente que acreditou neles, eles não os podem desiludir. Os que ainda não têm que construir essa responsabilidade. Porque mais cedo ou mais tarde vão ter gente que vão confiar neles. Porquê? Porque gostam deles e seguem-nos e veem tudo. Hoje temos um perigo enorme, que é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo é um perigo, que é a nossa excesso de visibilidade em todos os contextos. Contexto pessoal, profissional, social, certo? Que é as redes sociais, certo? Pronto. Hoje, nós temos que ter muito cuidado quando agimos em qualquer contexto. Porque quando nós somos pessoas muito com nome ou conhecidas, uma fotografia mal colocada numa rede social pode destruir a reputação dele. Certo? Um comentário mal feito pode destruir a reputação dele. Porquê? Porque hoje as pessoas não seguem as pessoas, isto é, conhecendo-as, não vão à profundidade. Não, elas conhecem o quê? Conhecem aquilo que veem. Vão mostrando a construir a narrativa daquilo que veem. Então, se a bota não bater com a perdigota, isto é, se na minha profissional do ramo imobiliário não for falar só, ou todos os conteúdos que eu lá coloco, não tiver uma direção para conhecerem o David Almeida como profissional, não é? E se eu misturar as coisas, o que é que vai acontecer? Não vai existir seguidores, não vai haver credibilidade. Porquê? Porque as pessoas que me seguem têm que gostar daquilo que veem e têm que querer estar sempre motivadas para ver o que é que vem a seguir. O que é que ele tem aqui para nos dar mais. Certo? Então, um dos conselhos que eu dou é nós separarmos as coisas. Uma coisa é eu ter um perfil profissional numa página do Facebook, outra coisa é eu ter o meu perfil pessoal, e outra coisa é eu ter outra coisa qualquer. Agora, eu no meu perfil pessoal, o que é que eu devo fazer? Devo me dar a conhecer como pessoa, como pai, como filho, como marido, como seja o que for, como amigo, certo? No profissional, devo me dar a conhecer como profissional. Quem segue as duas passa a conhecer os dois. Mas eu tenho mercados diferentes. Tem aqueles que podem não gostar de me seguir como pessoa, que não gostam dos meus interesses, mas gostam como profissional. E ao contrário também funciona. Portanto, isto é muito importante nós sabermos isto. Certo? E isto, na minha perspectiva, está na ética. Certo? Porquê? Porque quando o meu código de ética é igual, o que é que vai acontecer? O fio condutor da minha personalidade também é idêntica. Se eu defendo uma causa de justiça como profissional, também vou defender como pessoa, ou não é? Quer dizer, e isto começa a encaixar-se. É muito importante. Então, quais são os principais perigos para que isto não funcione? Certo? É muito simples. Olha, aquilo que eu ouço mais. Olha, Elizabeth, porquê é que fizeste isto desta maneira? Porque eu não sabia que não se podia fazer. O não sabia não é desculpa. Certo? Não sabia não é desculpa. A gente, se não tem a certeza, não faz. Pergunta antes de fazer. Certo? Ou então outra ainda melhor, que é eu até sei que isso não se deve fazer assim, mas toda a gente faz, eu também vou fazer. Não.
Se os outros fazem, o problema é deles. Eu não vou fazer, porque se eu sei tirar abaixo de um penhasco, eu não me atiro também. A não ser que queira ir para o outro lado. Ou, a não ser, ou então que saiba voar. Certo? Portanto, isso não é desculpa. E é a principal razão por nós arranjarmos uma maneira de desculpar a nossa mente, a nossa consciência, aliviando-a, dizendo, ok, eu até fiz uma coisa que não devia se fazer, mas como toda a gente faz, portanto eu também vou fazer, não sou melhor nem pior que os outros. Ou então, já que isso, é assim, já que fizeste isto comigo, também vou fazer, vou-me vingar. Pronto, isso não vai lá a lado nenhum. Porquê? Porque isso só alimenta uma coisa, que é o nosso ego. Certo? E o nosso ego é o nosso maior inimigo. Sabe porquê? Porque ele alimenta sempre a ignorância. E tudo que acaba, começa em é e acaba em ânsia. Certo? Portanto, isso, ele alimenta-nos isso. E nós sentimos um prazer enorme. Certo? De alimentar esse ego. Só que esse ego é que nos depois vai matar. Porquê? Porque quando nós descobrirmos, a gente tem uma barriga do tamanho, tem um umbigo enorme, mas depois à volta não acontece nada. E a gente acha que tem uma imagem imaculada e não tem nada. Toda a gente nos alimenta o ego e os únicos enganados somos nós. Certo? Então, nós aqui temos que ter sempre espírito de missão, temos que ser muito humildes, e mesmo que as coisas corram muito bem, eu tenho que dizer assim, não, isto correu bem, porque eu fiz bem, mas não sou eu a pessoa importante, não. Importante, olha, são os meus clientes, é o meu cliente comprador que chegou ao ponto e que colaborou comigo para chegar ao ponto de fechar a venda. É o meu cliente vendedor que confiou em mim e que caminhou em direção ao fecho. Olha, é o meu colega que está a fazer um excelente trabalho e merece o meu reconhecimento. Pronto. Quando eu tenho este pensamento, o que é que eu estou a fazer? Estou a matar o meu ego. Certo? Quando eu mato o meu ego, pronto, eu olho em frente, em vez de olhar para o umbigo, olho sempre para a frente e vejo toda a floresta. Certo? E depois eu já não confundo a árvore com a floresta. Não. Dentro da floresta existem muitas espécies de árvores. E também existem árvores invasoras, que é preciso destruir, senão eles dão cabo da floresta toda. Se não nós não destruirmos, alguém vai destruir por nós. É por isso que existem incêndios. Os incêndios naturais são provocados por equilíbrios da natureza quando uma espécie invasora entra em descontrole. Então, o que acontece? Como entra em descontrole, entra a destruição. Aqui, a ética é o controle, para não entrarmos em destruição. Então, se eu não sou a mensagem, se eu não sou a pessoa importante, o que é que acontece? Eu sou o trabalhador, o fazedor. E o resto, tudo acontece. Mas claro que acontece porque foi bem feito. E porque quando é bem feito, a coisa vai se dar. E ao final, ok, sim senhora, correu bem. O que é que eu aprendi com a lição? O que é que eu já sei fazer? Não mexe, é por aqui. Quando corre mal, também não sou o mais fraco. Não, o que é que correu mal? O que é que eu ainda não sei, que tenho que aprender para fazer para correr bem. Então, a humildade dá para tudo e é muito mais simples. E a partir daí, nós temos o nosso negócio defendido. Então, independentemente do motivo que nós temos que tomar decisões, e nós somos pessoas que temos que tomar decisões todos os dias, várias vezes por dia, decisões que nos faz pensar muitas vezes na questão de eu devo ou não devo, eu posso ou não posso, eu tenho ou não tenho, certo? Portanto, temos que ter sempre em atenção a isto. Eu, qualquer decisão que tomo, estou sempre a tomar decisão em nome da marca, em meu nome e em nome dos meus colegas. Então, para isso, eu tenho que fazer com que não viole o código de ética da companhia para defender a marca, não viole o meu negócio e respeito o negócio dos meus colegas. Quando isto acontece, eu estou a ser uma pessoa que estou a caminhar na direção correta. Quando eu ponho isto em conflito, eu estou a destruir a marca, a destruir o meu negócio e a destruir o negócio dos meus colegas. Portanto, muito importante ler,
as normas da companhia, reler, interpretar, tirar dúvidas. Antes de fazer, quando não se tem a certeza, não se faz, pergunta-se a quem sabe, ou então aconselha-se, ou então vai ler, vai ver se é possível, se não é possível, se deve, se não deve, o que é que lá está. Porque os códigos de companhia, de conduta, são para nos defender. Não é para ser contra nós, não é para nos dificultar a vida, não é ao contrário, é para nos facilitar a vida. É para que a gente esteja ciente da responsabilidade e à altura da dimensão do poder que nós temos e que é-nos delegado. Já repararam que a companhia delega em nós, confia totalmente em nós, quase todas as decisões que nós temos que tomar. Nós não precisamos pedir autorização para nada. Já perceberam isso? Portanto, isto é uma responsabilidade que uma companhia desta dimensão coloca em cima de nós, dá-nos uma grande oportunidade, que é, eles confiam muito mais em nós do que nós próprios. Ou não é? Porque ele disse, olha, tu é que decides se cobras 5%, ou 6% ou 4%. Tu é que decides se trabalhas com aquele cliente ou se não trabalhas. Tu é que decides se fazes ou se não fazes. Não te peço nada em troca. Pagas lá os 50 euros mais IVA e não te peço nada em troca. Certo? E nós é que decidimos. Nós é que decidimos se temos uma angariação bem feita ou mal feita. Nós é que decidimos se colocamos lixo nos portais ou se colocamos coisas válidas nos portais. Mas quem paga a conta dos portais é a companhia. Já perceberam agora a ideia? É que nós é que decidimos, mas quem paga a conta não somos nós. Alguém paga a conta daquilo que nós decidimos fazer. Certo? Porque há muita gente aí, e eu ouço cada vez mais, alguns dizer, isto afinal na EGP não é assim nada muito importante, para que é que eu pago 25%? Eu pago 25%, que tipo de serviços é que eles me dão? Que tipo de valor é que eles me dão? Certo? A minha pergunta é, mas paga 25% de quê? Já fizeste alguma transação? Se a resposta for não, é ao contrário. Não é? Tens que ver que a tua conta corrente já está negativa desde que entraste. Porque não fazer nada aqui é gastar dinheiro na companhia. E dou só um exemplo. Em Portugal, um agente automaticamente, mesmo que não faça nada, tem direito a ter um conjunto de ferramentas que custam muito dinheiro. Certo? Por exemplo, e isto a acontecer, que é lamentável, mas acontece, há agentes que têm, por exemplo, que se qualificaram no início e que têm o website 10 minutos, qualificaram-se, a companhia passou a pagar o website 10 minutos e nem sequer o personalizaram. Isto é, nunca utilizaram aquilo. Minha pergunta é, têm noção do prejuízo que estão a causar? Certo? E isso não é motivo para ir por fora. Certo? Mas isto para caracterizar a nossa responsabilidade. Certo? Por exemplo, têm a noção de que mais de 80% das angariações que nós fazemos são em aberto e que estão a provocar que a EXP pague uma fortuna para promover, certo? E que muitas das vezes aquela promoção não dá nada porque até estão em condições que são muito mais desfavoráveis do que a concorrência. Não tenho. Porquê? Porque não fizeram o trabalho de casa antes. Certo? E pronto, isso a partir daí destrói tudo. Mas a companhia continua a confiar em nós, ou não é? Então, temos que ter este nível de responsabilidade e de percepção da coisa. Nós temos um grande poder, mas também temos um grande dever. Então, qual é o papel de cada um de nós nesta coisa? Primeiro, fazer sempre o melhor aos nossos clientes. Nunca fazer o que não for melhor só para nós. O que for melhor só para nós. Primeiro está a nossa missão, a companhia, a nossa atividade. Segundo está o grupo e depois estou eu. Certo? Eu e a Paula trabalhamos todos os dias em nome de quê? Em nome da missão e em nome do grupo. Isto é, estamos sempre a perguntar um ao outro. O que é que será que a gente tem que fazer diferente, melhor, para melhorar
para que a malta daqui do grupo consiga se sentir melhor e produzir mais. O que é que nós temos que fazer? Como é que temos que fazer? Certo? E estamos a falar em nome do grupo, não é meu nome. Certo? Porque senão, se fosse em meu nome, o que interessava era eu fechar transações. Certo? Agora, porquê? Porque este é o meu negócio. Certo? Bom, então, isto tem que ter uma hierarquia. O negócio é em que nós possamos confiar e que os outros confiem em nós também. Isto é uma coisa importante. Ser e duplicar comportamentos éticos, que na prática quer dizer ser exemplo, ser exemplar. Mostrar aos outros como é que não se deve fazer, não fazendo. Não é dizer, não deves fazer assim. Não é, não faço. Já agora uma pequena história que eu gosto muito de contar nesta questão. Vocês conhecem o Indira Gandhi, certo? O Indira Gandhi, no final da vida dele, o pessoal acreditava que ele era milagreiro, que aquilo que ele dissesse acontecia, certo? Então houve uma senhora, uma mãe, tinha um filho que tinha um problema grave de diabetes, certo? E então, muito preocupada com isso, fez de tudo para que o filho não comesse açúcar, mas não havia hipótese. O gajo era viciado no açúcar e ela não tinha hipótese não conseguia. Então ela, lá na Índia, fez uma viagem de uma semana para ir ter com o Indira Gandhi, levando o filho, para ver se o que ele dissesse o filho fazia, que era deixar de comer açúcar. Certo? E quando lá chegou, ele perguntou-lhe, então, mas o que é que eu trouxe aqui e tal? Ele lá disse, olha, o meu filho tem um problema grave de saúde, que é diabetes, não sei das quantas, não pode comer açúcar, só que eu não consigo que ele não coma açúcar. Pá, por favor, diga-lhe a ele, para ele não comer açúcar, e explique-lhe porque é que ele vai morrer. E ele ouviu e disse, entendo perfeitamente, mas olha, então, dentro de 7 dias volto cá. E a senhora ficou indignada com ele. Disse, então, eu fiz uma viagem de uma semana para vir aqui com a expectativa de que você ia fazer com que o meu filho deixasse de comer açúcar, e a resposta é, volte cá dentro de 7 dias. E ele, não quer que ele deixe de comer açúcar. E não quer que eu lhe diga para ele deixar de comer açúcar. Então pronto, eu como açúcar, eu vou deixar de comer dentro de 7 dias, eu vou dizer para ele deixar de comer açúcar. Certo? Pronto, faz sentido. Portanto, qual era a moral que ele tinha? Dizer ao rapaz, olha, tu não comes açúcar, porque o açúcar faz mal, vai-te matar, mas ele comia açúcar. Portanto, estão a ver? Portanto, isto é muito importante. Então, duplicar, ser e tentar defender comportamentos éticos é muito importante. Nós estamos a ser exemplo, nós estamos a criar alguma coisa de pequeno, mas que se vai transformar numa coisa grande. Parem bem, o AZ Portugal Grupo já tem mais de 70 pessoas. 70 pessoas é mais que 7, certo? Mas já repararam, eu pelo menos faço por isso, não sei se isso é perceptível, mas já repararam que a dinâmica diária do comportamento e de tudo que se faz, independentemente do número, o sistema é o mesmo. Toda a gente é tratada da mesma maneira, toda a gente é motivada da mesma forma, toda a gente é respeitada da mesma maneira. Pronto, quando for 700, vai ser a mesma coisa. Porquê? Porque, lá está, começou-se quando era 1 a ser assim. E é sempre a fazer a mesma coisa, duplicar. Portanto, se nós formos pessoas sérias e trabalhadoras, normalmente isto funciona. Então temos que ser sérios e trabalhadores. Concentrar esforços em quê? Naquilo que é a nossa atividade. Nós só fazemos 2 coisas. Uma é ajudar clientes a vender, outra é ajudar clientes a comprar. O resto são atividades acessórias, são ferramentas, são formas são processos de trabalho, são métodos que nós utilizamos para levar a este objetivo. Ajudar um a vender, outro a comprar. Essas atividades secundárias devemos, à nossa dimensão, devemos delegar em pessoas que possam fazer esse trabalho para a gente se concentrar naquilo que nós não podemos delegar. Qual é? Acompanhar clientes compradores e vendedores. O resto é delegável. Nós podemos delegar, podemos pedir a alguém que nos faça os flyers, podemos pedir a alguém que nos faça isto, que faça aquilo, que nos coloque no rap, mas acompanhar clientes compradores e vendedores, isto é, estar em contato com os clientes, ninguém pode delegar em ninguém, porque senão
não é, a pessoa, não é o profissional, somos só nós. Então isso é o nosso trabalho. E depois, sermos embaixadores da marca. E aqui ser embaixador da marca não é andar com a marca na boca todos os dias, tipo chato. Não. Ser embaixadores da marca é incorporar a marca em si próprio. Se nós dizemos que a nossa marca é a maior empresa do mundo, eu tenho que me comportar como o melhor agente do mundo. Porque trabalho na maior empresa do mundo, certo? Então tenho que me comportar como tal. Se eu digo que a minha empresa é a empresa que melhor ferramentas de trabalho tem, eu tenho que mostrar isso com o meu trabalho. Se eu digo que a empresa é a melhor empresa para se trabalhar no mundo, eu tenho que fazer, tenho que isso se veja nos meus pares. Eu tenho que mostrar que trabalho numa empresa que é a melhor empresa de trabalhar no mundo. Eu tenho que ser feliz no que faço. Eu tenho que contagiar os outros com essa atratividade. Portanto, ser embaixador da marca é isto. É mostrar ao mercado o que é que a marca faz. Não é ter um logotipo muito bonito, não é ter uma camisola, é importante, mas ter uma camisola XPTO da marca não sei das quantas, a dizer é XP, isso tudo é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o nível de serviço, o nível de valores que a empresa tem, sejam mostrados no nosso dia-a-dia e que isso seja perceptível pelo mercado. Portanto, isto é muito importante. Então, porquê? Porque na XP nós é que somos a marca, certo? Na Remax, na Era, na C321, na imobiliária da esquina, eles são a marca. E nós fazemos parte da marca. Aqui não, nós somos a marca, certo? Nós é que somos a marca. A Elizabeth, lembra-se, que foi a primeira pessoa no Algarve, certo? Se o Algarve hoje tem já uma comunidade em que a XP já é conhecida, até já tem várias lojas físicas, deve-se, direta e indiretamente, pelo trabalho que a Elizabeth e mais alguns do Algarve, cada um na sua ponta, carregou para atrair outros que, com o trabalho dela, viu que é uma marca que podia ter interesse e que podia ser interessante aliar-se a ela. Portanto, nós é que somos a marca. Tudo o que nós fizermos ou vai beneficiar a marca ou vai prejudicar a marca. Nós temos que beneficiar a marca porque o benefício é nosso. Então, para refletir e para acabar, há um conjunto de palavras que eu escolhi que fazem parte do meu dia-a-dia. E essas palavras servem para refletir, para motivar e para também traçar linhas vermelhas. Para quê? Para que o meu trabalho, o meu código de ética seja simples. E então, a partir daí, eu sei que está claro o que é que me motiva, o que é que me proíbe e o que é que me faz eu estar entusiasmado. Então, porquê? Porque construir uma marca credível ou construir credibilidade demora muitos anos. E então no ramo imobiliário demora uma eternidade. Mas destruí-la demora só uns minutos. Certo? Basta haver publicidade negativa de alguma coisa que supostamente eu fiz errado e aquela coisa vai se sobrepor em tudo que eu fiz certo. Então, isto é muito importante. Então, conviver bem com as diferenças faz parte de construir credibilidade. Porquê? Porque nós vamos estar aqui todos os dias. Nós vamos ter que levar uns com os outros a vida toda. Então, é melhor a gente ter um bom ambiente. Não falar mal de ninguém, nem deixar que os outros falem mal dos nossos colegas à nossa frente. Porque, olha, que diz aqui no Norte, eu sei que é só aqui no Norte, que se diz que nas costas dos outros eu vejo as minhas. Portanto, quando alguém está a comentar ou a dizer comentários de um meu colega, ou seja quem for, a mim, quando ele estiver com o outro, serei eu. Portanto, não devo permitir isso e devo afastar-me desse ambiente tóxico, porque esse ambiente só me vai intoxicar e vai-me prejudicar. Qualquer dúvida que eu tenha,
tenho que voltar ao básico. E o básico qual é? O manual de procedimentos do Código de Ética da Companhia. Portanto, dúvidas, onde é que eu os vou tirar? No Código de Ética da Companhia. Olha, posso fazer isto? Vou lá ver. Posso fazer aquilo? Vou lá ver. E a partir daí, isto funciona. Porquê? Porque tudo se resume nisto. A ética resume-se, para mim, nesta frase. Não fazer aos outros aquilo que não gostava que fizesse a nós. Ou então, de forma positiva. Só fazer aos outros aquilo que quer que os outros nos façam a nós. Portanto, tratarmos os outros como a nós mesmos. E como diz o meu mestre, amar os outros como a ti próprio. Pronto. E quando eu amo os outros como a mim próprio, é simples. Eu nunca vou fazer nada que vá prejudicar os outros ou que vá fazer o outro sentir-se mal. Porquê? Porque eu não gosto de me sentir mal, nem gostaria de ser prejudicado. Portanto, isto é muito simples. Então, vamos lá, Tom. Primeiro, para nós sermos motivados na nossa atividade, temos que ser sonhadores. Nós temos que sonhar, estar sempre a sonhar. Porquê? Porque esta atividade é atividade tão difícil de fazer que se a gente não sonhar, a gente não consegue trabalhar. Então, o sonho qual é? Eu quero atingir um determinado patamar e eu vou conseguir. Ponto. E vou sonhar com ele todos os dias. Como diz aqui o meu mestre, quando você sabe muito o que quer e quer muito, você vai encontrar uma forma de o conseguir fazer. Mas é preciso querer muito. Já te arranja maneira. Isto é tipo as crianças. Eu, como tenho 3, já tive 3, sei como é que é, não é? Quando elas queriam muito a coisa, o que é que acontecia? Fazia tudo. Fazia o pino, atirava-se para o chão, chorava, fazia birras, certo? Até conseguir. Então, na nossa vida tem que ser igual. E os sonhos é que nos vão comandar isso. Outra palavra que nós não devemos ter medo de andar sempre a falar é sucesso. Sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é nada mais, nada menos do que isto. Nem é uma coisa mágica, nem é misterioso. Não. O sucesso é consequência natural de aplicação de um conjunto de fundamentos e de atividades destinados à mesma direção. E, mais cedo ou mais tarde, ele acontece. Então, o sucesso pode-se medir de várias formas. Pode-se medir e tem que se medir por várias estações. Vai haver alturas em que a gente até acha que faz pouco e a coisa acontece. Vai haver alturas em que tudo acontece sem a gente fazer nada. Mas também vai haver alturas no inverno em que a gente faz tudo certo e nada acontece. Mas temos que ter uma esperança, sabe qual é? Que é o sonho. Depois do inverno, o que é que vem? A primavera. Pronto. Depois, quando tudo corre mal, o que é que vai acontecer a seguir? Passa a correr menos mal, que se calhar cada vez melhor. Ora, portanto, nós se tivermos este ciclo bem na nossa cabeça, o ciclo do sucesso é como as 4 estações do ano. Nós só temos que ver onde é que nós estamos. Epá, estou na primavera. Isto vai correr bem. Isto é a altura de eu semear. Porquê? Vai funcionar. Epá, já estou no verão. Cuidado. A altura da colheita. Mas atenção, eu tenho que guardar, preservar a semente, porque eu vou ter que semear mais à frente outra vez, senão depois não colho. Mas a seguir, no meu negócio, a coisa começa a correr mal. Começa a vir uns vendavais, começam a falhar uns negócios, começa a coisa a correr mal. Epá, onde é que eu estou? Estou no outono. Então tenho que me defender. Tenho que proteger o meu negócio. Tenho que me proteger. Porquê? Porque assim vem o inverno. Isto ainda vai correr pior. Portanto, se vai correr pior, eu tenho que começar já a precaver-me para que isto não corra pior. Para que pelo menos mal por mal fique assim. Certo? Porquê? Porque se eu deixar passar a tempestade, se eu deixar passar a coisa, e se eu proteger bem o meu negócio, e se a coisa passar e ficar assim, já é um grande sucesso. Porque depois, quando vier a primavera, então ele vai crescer outra vez. Então, e assim ciclicamente a coisa vai funcionar. Certo? Portanto, isto é importante nós sabermos estabelecer isto e sabermos em que ponto é que nós estamos na nossa vida e no nível do nosso sucesso. Outra questão importante é a nossa atitude. A nossa atitude é tudo. Certo? Portanto, porquê? Porque somos nós que a definimos e somos nós que a decidimos. Ou temos uma atitude positiva ou negativa. Depois, a partir disso, somos vítimas dela, da nossa decisão. Então,
Nós, para atrairmos pessoas atraentes, o que é que devemos fazer? Devemos ser atraentes, certo? Pronto. Então, temos que decidir. Nós, para atrair pessoas empenhadas, o que é que temos que ser? Empenhados. Certo? Pronto. E temos que ter sempre esta perspectiva. Em vez de trabalhar as pessoas, nós temos que trabalhar em nós mesmos para mostrar aos outros o caminho. E aqui vou outra vez aos valores e à espiritualidade. O meu mestre sempre disse: eu vou, quem quiser que me siga. Ele nunca disse: ide, fazei assim, que é vosso reino dos céus. Não, disse ao contrário: eu vou, quem quiser que me siga. E depois até disse outra coisa importante, que é: ó mestre, mas então e tu vais para onde? Para um sítio onde tudo é diferente e é muito melhor do que aqui. Então e como é que a gente chega lá? É fácil. Larga tudo o que tens, carrega a tua cruz e segue. Pronto, aqui é igual. Larga tudo o que tu aprendeste até agora, toda a tua mochila, carrega a tua missão, que é a tua cruz, e segue-me, que há de chegar ao sítio, certo? Se nós queremos que as coisas mudem, nós temos que mudar primeiro, ou não é? Portanto, isto são palavras e são frases que toda a gente sabe, só que é muito importante nós colocarmos isto na nossa cabeça, porque nas alturas difíceis temos que nos lembrar delas. E a partir daí a coisa funciona. Para quê? Para a gente ficar entusiasmado. Então a palavra entusiasmo, para mim, é muito importante nesta atividade. Porquê? Porque sem entusiasmo, ninguém acredita em nós. Ora, imaginem o que é eu dizer assim a um cliente comprador, um vendedor, que está aflitinho para vender a casa dele, certo? E vem ter comigo para eu fazer um milagre. Que é, ele já esteve nas agências todas, já ele próprio o teve a vender, ele nunca conseguiu nada e quer vender a casa no mês. Então decidiu vir ter comigo, porque ouviu dizer que eu era o gajo melhor do mundo para vender a casa dele no mês. Certo? Pronto. E eu a dizer assim: ah, sim, ok. Pronto, olha. Mas olha, não vale a pena porque a sua casa ninguém quer comprar. Acha que isso vai? Qual é o entusiasmo? Certo? Olha, eu posso de forma entusiasmada dizer assim: olha, muito obrigado por você me ter escolhido e tal. De facto, eu vou fazer tudo que eu tenho ao meu alcance, mas olha, o mês é pedir muito. Se calhar no mês não. Mas olha, se for em 3 meses, se calhar em 3 meses já consigo fazer alguma coisa. O que é que você acha? Epá, eu como já estou há 6 anos a vender a casa, em 3 meses era excelente. Então pronto, vamos criar um plano para 3 meses que eu acredito que em 3 meses vamos vender a casa. Isto é diferente ou não é? Pronto, então o entusiasmo é fundamental. Porquê? Porque as pessoas gostam de pessoas felizes, ou não é? Então, nós temos que aprender a ser felizes com aquilo que temos. Aprender a ser feliz com aquilo que somos enquanto perseguimos o que queremos ser e o que queremos ter. Então, se nós mostrarmos que estamos bem connosco próprios, com aquilo que somos e aquilo que temos, nós vamos contagiar os outros. Então, quando nós contagiamos os outros, eles acreditam em nós e nós vamos ter mais. Que é aqui a boa coisa. É nós perseguir para ter mais. E ter mais é ajudar os outros a resolver os problemas dos outros. Certo? Outra das questões importantes é nós aqui somos líderes. A palavra liderança não significa mandar em ninguém. Não significa ser... A Elizabeth, por exemplo, eu lembrei-me, muitas vezes disse assim: eu não quero ser líder de nada, eu não quero ser líder de ninguém, isso só me dá chatices, não, eu não quero... Não. Liderança aqui significa nós próprios liderarmos a nós mesmos. Isto é, nós controlarmos a nossa vida. Quando para fazer isso, e depois, quando os outros quiserem vir connosco, a gente não os deixar para trás. Isto é ser solidários, certo? Já agora recomendo um livro muito importante e pequenino que se lê por causa sobre a verdadeira história de liderança, que é O Líder Sem Título. Certo? Certo? Pronto. E vamos perceber que para ser líder não precisamos ter título nenhum. Certo? Porquê? Porque somos nós. Então, desse livro, eu tirei aqui 2 frases. Uma diz assim: o meu mentor disse, vamos fazer. E não disse, vai fazer. Porque a força não está no vai, está no vamos. Está a ver?
Então, quando a gente diz assim, olha, vamos fazer isto, o que é que vai acontecer? Vamos impulsionar os outros a querer fazer também. Agora imaginem isto. Olha, vai lá fazer aquilo que é bom para ti. Certo? Não faz sentido. Então, este é um dos exemplos de como é que a gente lidera. É nós próprios irmos à luta, fazer, dar o exemplo. Mostrar o caminho, talvez, é a nossa forma de filosofia pessoal que devemos ter todos os dias. Porquê? Nós somos trabalhadores independentes, sozinhos. Então, nós temos que mostrar o caminho a quem não o conhece. Nós vamos liderar aqui muita gente. A Elizabeth, se não me engano, abaixo do grupo dela já tenho pelo menos para aí umas 20 pessoas para liderar. Certo? Pronto. A Elizabeth não sabe, mas essas pessoas, quando precisarem de estiverem em dificuldades, estão a olhar, mesmo que ela não saiba, estão a olhar para a Elizabeth. Se a Elizabeth for entusiasmada, eles vão se entusiasmar com ela. Se a Elizabeth não for entusiasmada, eles vão se desiludir com ela. Certo? Não quer dizer que a Elizabeth seja patroa deles ou que vai mandar ou que se vai meter na vida deles. Não. A Elizabeth, como já sabe que tem uma dimensão de um grupo, daquele grupo, quando estiver com aquela gente, tem que ter a responsabilidade de ser entusiasmada e de os entusiasmar, mesmo que aquilo esteja mesmo mal. Então temos que dar uma palavra de esperança e uma mensagem de esperança sempre às pessoas para as levantar. Aliás, o Papa Francisco, eu vi ontem um videozinho, foi a única coisa que eu vi, que tem as 23 mensagens que o Papa Francisco deixou em Portugal. E uma delas diz assim, que eu decorei, que era mais pequenina também, mas diz assim, só há uma maneira, só há uma forma de nós olharmos para o outro de cima para baixo. Só há uma. É quando estamos a ajudar a levantar. Vejam a potência desta frase. Certo? Portanto, eticamente, ele estava a falar de ética, não estava a falar de religião. O que ele disse foi, só há uma forma ética admissível de nós olharmos o nosso semelhante de cima para baixo. É quando estamos a ajudar a levantar. E isto, olha, esta frase, um dia deste vai aqui para as minhas apresentações, porque é uma frase fantástica, simples, lá está, mas que toca. Porque nós, isto é tão simples, mas a gente não consegue ver isso. Ora, persuasão. Já agora, quem é que me sabe explicar o que é que esta palavra quer dizer? É para ver se quer dizer o que igual a mim. Ser persuasivo. Uma pessoa que tem o dom a persuasão, creio que é a forma de explicar aos outros daquilo que nós acreditamos e, portanto, estamos a explicar e a esforçar-nos para que a pessoa entenda a nossa forma de ver as situações. A persuasão pode ser, peço desculpa, pode ser positiva ou negativa. Nós podemos estar a persuadir as pessoas a convencê-las a ir para uma situação que nos interessa e, portanto, colocamos Mas os nós nossos... estamos a falar de ética, portanto, essa Estamos forma a falar não de existe. ética e, portanto, essa forma não existe exatamente. Portanto, persuasão é ter aqui explicações, argumentos que façam a pessoa compreender a nossa forma de ver as coisas, ou as coisas como elas são, depende. E, no fundo, levá-la a aceitar de forma livre que ela própria decida por si própria e não porque a gente manipula. Exatamente. Certo? Portanto, a palavra persuasão para mim é muito mais, é uma palavra muito mais digna. Porquê? Porque não é manipulação. Manipular é convencer a pessoa a. Persuadir é alertar a pessoa para. E depois Sim. ela toma a decisão que achar que deve tomar e eu respeito. Exatamente. Paula, queria dizer alguma coisa, acho eu. Não, era isso mesmo. No fundo, acabou por ser falado daquilo que eu penso. Olha, peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Portanto, o objetivo da comunicação, lá está, eficaz devia de ser para
que todos nós comuniquemos de maneira a que as pessoas queiram estar connosco. Isto é, eu também, e não... Ok, o que é que eu tenho a ver com isso? Ontem à noite, às 2 da manhã, ou hoje, às 2 da manhã, aconteceu uma coisa, eu ia dizer fantástica, mas que bem tem a ver com isto, que é, eu às 2 da manhã tenho que levar um pessoal a casa e eles, desta madrugada, decidiram vir para a carrinha para ir um quarto de hora mais cedo do que o normal. Eu achei estranho. Mas eu estava lá e, com tal, estavam a falar cá atrás e diz assim um para mim, um jovem para mim. Sr. David, é uma coisa, o senhor é homofóbico? E eu olhei assim para trás, que eu saiba, não, mas qual é o problema? Sabe aqui que o meu colega tem tendências homossexuais. E eu virei para ele e disse, olha, e o que é que eu tenho a ver com isso? Mas o problema é dele. E diz o outro, está bem que você é homofóbico? E eu fiquei naquela, então, porquê é que eu sou homofóbico? Porque eu disse que não tinha nada a ver com isso. Eu perguntei-lhe, olha lá, mas diz-me uma coisa, mas porquê é que eu sou homofóbico? Porque, diz ele, porque você disse que o problema era dele. Está a pressupor que ele tenha um problema. Estão a ver para onde é que pode ir a conversa? Isto é, certo? A comunicação tem destas coisas. Portanto, nós temos que ter a noção, não é? De que tudo o que nós dizemos, porque somos pessoas públicas, no fundo, trabalhamos com pessoas, pode ser interpretadas de uma maneira que depois a gente perde o controle da coisa. Então, estas técnicas são muito importantes nós percebermos a importância disto. Então, nós temos que nos aprender a expressar e a expressar ao nível de onde estamos a falar. Porquê? Porque pode não ser entendível. Para aquele rapaz de 20 e quê anos, para ele, a palavra problema significa que eu estou a pré-julgar aquilo que ele está, a questão. Então, eu tive que lhe explicar durante 20 minutos porque é que eu disse que o problema era dele, porque de facto, eu não sei se ele tem um problema ou não, porque ter tendências homossexuais não é problema nenhum, para mim. E para ele também não deve ser. Desde que ele se assuma, desde que seja bom para ele e desde que seja aquilo que ele quer de forma livre, espontânea, que tem que ser respeitado por todos. Depois de eu explicar isto tudo, ele virou-se para mim. Assim faz sentido. Pronto. Então, direi para ele, então achas que eu sou homofóbico ou não? Não, assim não, assim, eu acho que não é. Então pronto. Estão a ver? Portanto, às vezes a gente tem que ver o nível com quem estamos a falar. Porque muitas das vezes nós, na nossa atividade, partimos do princípio que aquilo que nós sabemos toda a gente sabe. Ou não é? Repara uma coisa, coisas muito simples, desculpa. Para quem é angaria, como eu, muito simples. Olha, sabe, o senhor tem a caderneta perdial consigo? Não. Mas você sabe que devia ter, eu preciso da caderneta perdial para fazer um estudo de mercado. Olha, e onde é que eu vou tirar, onde é que eu posso tirar esse documento? Então, toda a gente sabe, não sabe onde é que dá a tirar o documento. Claro, é nas finanças. Pronto, a pergunta é, toda a gente sabe quem? Eu trabalho todos os dias nisto. Certo? Quantas pessoas aqui acham em Portugal que sabem que a caderneta predial está no site das finanças, lá no sítio onde diz os meus imóveis? Bem, 1%. É verdade. Sabe porquê? Nunca precisou daquilo. Eles olham para o portal das finanças para quê? Ou é para pagar impostos, ou é para tirar lá a informação que quer, mas como nunca precisaram de tirar a caderneta predial, nem sequer sabem que lá diz os meus imóveis. Eles até nem... Acho que aquilo que não tem lá nada. Estão a ver? Para nós Agora, nós temos que perceber que aquilo que nós sabemos é muito mais do que os outros sabem, da nossa área. Da mesma maneira que eu não posso meter-me a responder de coisas que não é da minha área, porque os outros podem saber muito mais do que eu. Porque sabem que na nossa atividade nós tanto podemos estar a falar com uma pessoa que é totalmente ignorante, como podemos a falar com um advogado, com um juiz, com alguém altamente culto. Ele para nós é um cliente, ou não é? Então temos que ter cuidado na forma como falamos com quem falamos, ao nível de que falamos, dos diversos assuntos. E nos nossos assuntos que nós percebemos muito,
temos que baixar-nos e conseguir ir para a nossa comunicação ao nível da percepção de quem está à nossa frente. Para quê? Para ele entender e para ele não nos achar que somos uns fala-baratos e que falamos coisas que ele não entende nada e, portanto, se ele não entende nada, a coisa não vai, depois torna-se difícil a gente comunicar com eles. Então, generosidade. Esta palavra, na nossa atividade, é fundamental. Porquê? Porque mesmo que a gente não queira, nós temos de ser generosos. Sabe porquê? Porque nós só recebemos depois do trabalho feito. Há maior generosidade que esta. Isto é, dar aos outros, dar tudo, investir com conta e risco, sem garantia nenhuma de que vamos, no fundo, ser ressarcidos pelo trabalho que fazemos. Não há, eu não conheço mais nenhuma atividade em Portugal que seja tão generosa como essa. Porquê? Porque a lei diz isso. Então, se nós soubermos o que é a palavra generosidade quer dizer, é muito simples. É a lei do retorno. Aquilo que a gente dá torna-se num investimento que depois vai ser retornado com juros, certo? Em algum ponto do futuro. Isto é, mais cedo ou mais tarde, tudo o que nós fazemos vai ser retornado para nós. Agora, qual é o problema? O problema é que raramente é quando a gente quer, como a gente quer e da forma que a gente quer. Então a gente muitas das vezes confunde investimento com gasto, confunde recebimento com no fundo, com retorno. Não, nós aqui não vendemos horas, ninguém aqui vende horas, nós aqui não vendemos dias, tempo, nós aqui damos valor, oferecemos valor, na esperança de que esse valor vai ser repercutido mais cedo ou mais tarde. Se não for naquele cliente hoje, é amanhã, há de acontecer. Porquê? Porque nós sabemos o que estamos a fazer. Então, partilhar ideias com os outros, fazer com que todas as ideias sejam as melhores práticas. Tudo isto vai fazer com que o retorno seja grande. É por essa razão que eu estou aqui entusiasmado a tentar vos convencer de forma persuasiva que este é o melhor para vocês, mas vocês é que vão decidir depois o que vão fazer a ela. Eu tenho uma certeza que mais cedo ou mais tarde todo este investimento que eu estou a fazer vai dar resultado e portanto, por isso é que eu estou todo contente. Tolerância. Também, muito simples. Ser tolerante com os outros e perdoar sempre. Não entrar em conflitos, não ser fundamentalista na nossa atividade é importante. Nós não somos dono da verdade. Nós temos um conjunto de ferramentas, um conjunto de estratégias, um conjunto de formas de chegar a uma verdade, que é a nossa verdade no tempo em que a gente está. Certo? Amanhã pode ser a verdade ser outra. Então, se nós formos tolerantes com os outros, eles vão ser connosco. E a partir daí, tudo funciona de maneira a que haja negociação. E só há negociação quando há abertura, quando há tolerância, quando todos nós falamos em função dos nossos interesses, mas defendemos a mesma coisa no fundo. Qual é a mesma coisa? É um interesse comum. Qual é o único interesse comum? É fechar um negócio. Quer seja para vender, para comprar ou para exercer a atividade. Portanto, isto é que nós temos que fazer. Como é que é o grande antídoto disto? Quando a gente começa a ferver por dentro e a coisa não está a funcionar, a gente deve fazer aquilo que é respirar fundo, contar até 10 e depois dizer assim, perdoa-lhe que ele não sabe o que diz. Pronto. E a coisa passa. Não é fácil, não é fácil. Mas é que se fosse fácil, qualquer um fazia. Aqui é a última parte, controla as suas emissões, não precisa explodir por coisas pequenas. Eu tenho 60 anos e precisava de pelo menos mais de 60 anos para aprender, para ser razoável. É muito difícil. Muito difícil. Experimente esta técnica da respiração. É muito difícil. A parte de cima está bem, ok, consigo, mas a última parte muito difícil. Mas é aquela que vai fechar a coisa, não é? Então, técnica yoga, respiração. Respire fundo, conta até 10 e depois pense, não precisa dizer, pense, perdoa-lhe que eles não sabem o que dizem. Pronto. E aquilo passa.
E a gente a seguir vai outra vez. Mais ou menos. Disciplina. A nossa atividade é feita de disciplina só. Disciplina na ação, disciplina nos números, disciplina no serviço, disciplina na qualidade, disciplina no tempo, disciplina em tudo. Portanto, a nossa atividade é feita de disciplina. É um conjunto de ações que temos que fazer de forma disciplinada todos os dias para que aconteça alguma coisa. Então, a disciplina, como diz aqui, nós temos que sentir isto. A disciplina leva a isto. Eu posso-me arrepender daquilo que fiz, mas jamais poderei me arrepender daquilo que não fiz. Porque o arrependimento do que fiz é fácil de curar. A gente arrepende-se e faz de maneira diferente. Arrependimento do que não fiz, nunca mais a gente cura, porque nunca mais vai fazer. Portanto, é melhor fazer mal do que não fazer. Então, de forma disciplinada se eu tenho que ligar com 10 pessoas por dia, tenho que ligar com 10 pessoas por dia. Se eu tenho que falar com não sei quantos clientes, tenho que falar com não sei quantos clientes. Mesmo que não goste, mesmo que não me dê jeito, mesmo não sei quanto. Mesmo que eu ache que vou fazer mal. Pronto, treina, vai sair melhor. Até que a gente consegue lá chegar. Decisão. Outra das palavras que no nosso dia-a-dia temos que utilizar todos os dias. Muitas vezes. Decidir o que fazer, como fazer, da forma que fazer, na altura que fazer, o ponto certo, tudo isto somos nós que temos que decidir. Ninguém vai fazer isto por nós. Ninguém nos vai dizer o que é que a gente tem que fazer. Certo? Então, nós temos que ter sempre a noção. O que é que eu devo fazer? Qual é a prioridade em que eu devo fazer? Porque é que eu devo fazer para que a coisa aconteça? Certo? Porque, como nós, se não fizermos isto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isto que aconteceu na terça-feira a uma colega nossa que teve uma das escrituras mais complicadas nos últimos tempos que eu acompanhei. Porquê? Por uma razão. A cliente vendedora não sabia o que queria, depois descuidava-se de que tinha as doenças todas, depois só conseguia memorizar o que lhe interessava e aquilo que lhe não interessava esquecia, certo? Então, por exemplo, chegámos ao dia da escritura e ela esqueceu-se de dizer que não tinha pago o IMI do ano passado. Certo? Pronto. E depois, para resolver o problema, tivemos que lhe dizer a ela que ela tinha que ir às finanças para resolver o assunto que mais ninguém podia resolver. E ela lembrou-se de dizer que nós tínhamos dito que tratávamos de tudo. Portanto, ela não tinha que ir às finanças, nós é que tínhamos que tratar disso. Certo? Depois de nós termos de tratar disso, não é? Ela, no final da escritura, ainda disse que esta escritura foi complicada porque o nosso trabalho foi muito mal feito. Certo? E de facto foi. Sabe porquê que foi? Porque eu tinha dito há 2 meses à nossa colega: olha, tens de tomar a decisão de controlar o processo e tens que dizer à senhora isto. E ela tem que ter noção daquilo que vai ter que fazer. Mas eu não vou dizer, coitadinha, porque ela não vai dar um ataque no coração, porque ela é muito doente, não sei o que. Pronto, deixa andar. No final, depois de tudo acontecer, essas peripécias todas, ela até lhe disse a ela na cara assim: olha, Maria da Luz, o seu trabalho não foi muito bem feito. Você não prestou um bom serviço. Cabia ter avisado, devia ter feito, devia ter dito, devia. Estás a ver? Portanto, nós temos que, mesmo nas coisas mais, temos que decidir. Decidir aquilo que fazer, para depois não ouvirmos estas coisas. Certo? Porque agora não há volta a dar. Porquê? Porque chegou a altura de pagar a comissão. Então, quando chegar a altura de pagar a comissão, há aquelas pessoas que se lembram que o serviço para o serviço que a gente fez, devia pagar muito menos. Perceberam a ideia? E, portanto, a decisão é muito importante na nossa vida. Ter metas é fundamental, porque sem elas nós não conseguimos nada. Portanto, temos que as estabelecer, temos que depois fazer tudo para as atingir. Se nós não tivermos metas, não sabemos para onde é que vamos e não conseguimos lá chegar. Perseverança, isto é, acreditar naquilo que se faz, quanto tempo é que isso vai durar,
Quando é que isso vai, como é que isso vai conseguir? Quanto tempo é que eu tenho que tentar? É até conseguir, é até dar, é até acontecer. Certo? Isto é, nunca desistir. Na nossa atividade, eu conheço muita gente que desistiu no exato momento em que o jogo ia virar e as coisas iam começar a correr muito bem. E nunca aconteceu, porque desistiram antes. Certo? Portanto, nós não podemos nunca desistir. Para quê? Porque nós temos que ser responsáveis. Então, a responsabilidade é pessoal. Nós não podemos responsabilizar ninguém ou do nosso sucesso ou do nosso insucesso. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que não fazemos, por aquilo que devíamos ter feito, por aquilo que não devíamos ter feito, por aquilo que fizemos, certo? Somos sempre responsáveis por tudo. Temos que pôr-nos sempre à frente de tudo. Porquê? Porque só assim é que nós conseguimos estar bem connosco próprios. É só assim é que nós assumimos o total controle daquilo que fazemos, quer seja para celebrar, quer seja para sofrer. E assim não culpamos ninguém. Porque a maior parte do sofrimento e do insucesso é nós arranjarmos culpados para tudo. Nós culpamos tudo. É o governo, é a conjuntura, é o vento, é as estações do ano, é os juros, é não sei quê, é não sei quantos. Se está bem é porque vai ficar mal, se está mal é porque não vai ficar bem, e quando isso acontece nós não mudamos. Então, se nós assumirmos a responsabilidade, o que acontece? Quando acontece mal, a responsabilidade é minha. O que é que eu tenho que fazer para correr bem? E a coisa começa-se a tornar muito mais simples. Consistência. Tudo que a gente tem que fazer muitas vezes. Da mesma maneira, para nós fazermos bem, para que as coisas saiam bem. Aqui eu dou sempre o exemplo do Cristiano Ronaldo. 20 e tal anos depois a jogar a bola. Acham que o gajo precisa de treinar? Precisa? Não. Ele já sabe todos os efeitos, a bola é redonda, ele já sabe tudo. Mas o desgraçado continua a treinar todos os dias. Continua a chutar à baliza todos os dias. Porquê? Porque ele sabe que, mesmo sabendo tudo, se não treinar, se não fizer, aquilo não vai sair bem. Níveis de eficácia, taxas de conversão têm a ver com treino, não tem a ver com conhecimento. Tem a ver com treino. É quantas vezes é que tu estás a fazer isso e depois quantas vezes é que isto, vezes a dividir por quantas vezes deu certo e tens a taxa de conversão. Depois é um jogo de números. Ok, o meu rácio é 10% dos contratos que eu faço, eu só consigo 10% em exclusivo. Pronto. É uma taxa de conversão. 10%. E se eu quiser atingir 80%, como é que eu tenho que fazer? É fazer mais, fazer melhor, mudar sempre, até começar a elevar a taxa de conversão. Então, há de chegar a uma altura em que eu encontro o processo de que em cada 10 contactos eu tenho 8 angariações exclusivas. Há de lá chegar. Agora não vai acontecer de um dia para o outro. Há de lá chegar. Tenho que treinar, fazer, até acontecer. Portanto, isso é a consistência do nosso trabalho. Nós só temos 4 coisas para fazer, que são as 4 primeiras sessões. Saber angariar, saber promover, saber acompanhar e saber fechar o negócio. É ou não é? Agora, treinar todos os dias, fazer angariações, treinar todos os dias, fazer promoção, treinar todos os dias, acompanhar clientes e treinar todos os dias, fechar negócio. Eles vão de começar a ser fechados, mais cedo ou mais tarde, certo? Portanto, se nós quisermos competir com alguém, o conselho é competirmos com nós próprios, certo? Se nós quisermos ser exigentes com alguém, sejamos exigentes com nós próprios. Se nós quisermos julgar alguém, julguemos a nós próprios. Se nós quisermos que alguém seja exemplo, sejamos nós o exemplo dos outros. Porque se isso acontecer, nós temos um negócio garantido, temos um negócio sustentado, um negócio defendido e não há inverno nenhum, não há temporal nenhum, não há crise nenhuma no mundo que nos bota abaixo. Aqui ainda temos outra vantagem. É que se fizermos isto com ação local e pensamento global,
Nós vamos transformar isto numa multinacional com estes valores, que não há guerra, não há nada que destrua o nosso negócio. Porquê? Porque quando há, como diz os chineses, quando há chuva num sítio do planeta, de certeza que à mesma hora há sol no outro lado do planeta, ou não há? Quando há temporal num sítio, do outro lado há bonança. Quando há crise num sítio, do outro lado há sucesso. Então, se nós fizermos isto de forma global, nós vamos conseguir isto. Porquê? Porque nós assumimos a nossa pele de líderes do nosso negócio, da nossa ação e da nossa vida. Certo? E conseguimos ser pessoas muito boas em ética, muito credíveis, muito entusiasmadas. Em resumo, conseguimos ser grandes pessoas no mundo. Certo? E quando a gente transforma-se numa grande pessoa no mundo, sabe o que é que acontece? Passamos a ser imortais. Mesmo quando a gente morre, a malta lembra-se da gente. Então, este é o grande legado que eu quero trabalhar todos os dias para quando fizer 100 anos, ou 100 qualquer, porque o meu objetivo é ver até aos 100, ter isto conquistado. Daqui até lá, como eu só tenho 52, vou fazer 53, tenho 47 anos para treinar isto tudo. E para conseguir chegar lá, assim, quando eu fizer 100 anos, eu quero ser esta pessoa. Ser líder de mim mesmo, uma pessoa conhecida por ser o grande defensor da ética, com o seu exemplo, ser uma pessoa credível, isto é, mesmo que digam mal de mim, ninguém acredita, entusiasmada como hoje, não é? Está sempre entusiasmado. Para quê? Para estar bem comigo próprio e para ser uma boa pessoa. Porquê? Porque muita emoção e pouca ação, sabe o que é que dá? Dá desilusão. Certo? Portanto, nós temos que ter muita ação e emoção QB. Certo? Tudo isto que estamos a falar foi apelar à razão. Certo? Mesmo colocando muita emoção. Certo? Mas foi apelar à razão. Foi este tempo todo que vocês estiveram lá comigo, foi precisamente por causa disto. Foi apelar à razão, porque muita emoção e pouca ação dá desilusão. E eu não quero que ninguém deste grupo que nos ouçam se desiludam com a atividade. Porque esta atividade é a única que eu conheço no mundo dos negócios, que qualquer pessoa normal pode chegar a ganhos ou a negócios, a criação de negócios anormais. Portanto, está ao alcance de todos, está ao alcance de qualquer um. Porquê? Porque não tem a ver com a sua formação, não tem a ver com a sua inteligência, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a sua crença, tem a ver com a sua atitude, tem a ver com a forma como ele vai se empenhar, se vai responsabilizar e vai colocar tudo em nome daquilo que quer. E como dizia lá em cima, se queres mesmo muito uma coisa, vais arranjar maneira de a fazer. Portanto, está ao alcance de todos. Consegui acabar esta homilia. Eu disse-vos na semana passada que hoje que era uma homilia. Comentários, e gostaria que fizessem um resumo daquilo que percepcionasse, se isto faz sentido ou não, e se daqui, quais foram as palavras, ou quais foram as frases, ou quais foram os pensamentos que mais levam daqui, que mais vos tocou, assim, que ainda não tinham sido perceptíveis. David, a formação de hoje é para todos mesmo. E é para todos, porque todos nós estamos a melhorar. E há sempre espaço para melhorar até aos 100 anos da vida, até aos 100 anos. E, portanto, dia a dia nós podemos realmente fazer um trabalho de nos aproximarmos do que tivemos, do que foi falado hoje. Palavras importantes, ética, fidelização, grupo, equipa, o retorno do universo. Isto é importante. Foi aqui falado um bocadinho, mas isto é importante. Ou seja, a ideia de vamos ter à nossa volta aquilo e vamos receber aquilo que de alguma forma oferecemos e que damos.
E todas estas palavras que são importantes, sonhos, sucesso, entusiasmo, liderança, persuasão, generosidade, tolerância, disciplina, decisão, perseverança, responsabilidade, consistência, são tudo palavras que nós temos aqui muito espaço, todos nós, para melhorarmos. E, portanto, estamos aqui a falar de desenvolvimento pessoal na maioria. Portanto, há muito, muito espaço para ouvirmos uns aos outros, as ilações que cada um tira, podermos partilhar e podermos ajudar a melhorar todos uns aos outros. Ou seja, aquilo que eu falei, dia a dia, um passo cada vez. Ao fim de um ano temos muitos passos dados e, portanto, seremos com certeza melhor naquilo que fazemos e melhores pessoas também. Portanto, hoje foi um tema importante para todos nós e é um tema que podemos ouvir sempre várias vezes, porque temos que ouvir, aceitar e perceber que há muito espaço para melhorarmos e para trabalharmos. Obrigada, David, e obrigada, Paula. David, muito obrigada. Foi aqui uma boa sessão. Isto leva-nos a pensar que a partilha é fundamental, a partilha com bons exemplos, sem dúvida. E eu também tenho sempre em mente o exemplo do Cristiano Ronaldo, uma pessoa humilde, também temos que ser humildes, que veio do nada. Aqui podemos até levar a que a entrada de um rookie que não sabe nada e que com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação, com a sua forma de estar na vida, tudo e mais alguma coisa, aquilo que o Ronaldo faz, por exemplo, não só na equipa, mas também na seleção, é o seu sonho. O sonho do Ronaldo é ser campeão do mundo. E ele está a fazer e continua a treinar e continua a estar a jogar. Acredita, porque é que ele ainda acredita que vai fazer de Portugal campeão do mundo. Porque ele leu um livro do Fernando Pessoa que dizia que o sonho comanda a vida. Exatamente. Portanto, é assim, eu estou a falar disto, até me estou a arrepiar, porque realmente ele é o nosso maior exemplo. Exatamente. Como conseguir chegar lá. Como conseguir chegar lá. Treino, 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 agregar as pessoas, motivar as pessoas, tudo. Tudo. E agora, desculpa lá, Paula, só já que pegaste nisso, para ver isto. Reparem bem e vamos pensar uma retrospectiva. O nome do Cristiano Ronaldo, a imagem do Cristiano Ronaldo, a visibilidade que isto tem, certo? Conseguir construir isto ao longo da vida, de 20 e muitos anos, com todas as peripécias da vida que qualquer pessoa passa, que nós também passamos, sem beliscar em nada a sua credibilidade, a sua autoridade, certo? Isto deve-se a quê? A ter um código de ética irrepreensível. Mas nunca ouviram, vocês já ouviram muitos escândalos de muitos jogadores de futebol, uns por umas razões, outros por outras. E eu que saiba, nunca ouvi uma notícia, é porque não aconteceu, porque senão ela vinha cá para fora. Que o Cristiano Ronaldo foi apanhado a ver uns copos, não sei aonde, ou que fez isto, ou que tratou mal esta pessoa, ou que tratou mal aquela, ou que exerceu, ou que se sobrepôs a alguma regra ou alguma coisa. Eu vi ao contrário. Vi ele próprio, para defender a sua credibilidade, dizer eu estou inocente, mas eu aceito essa acusação. E isto é uma prova de que só assim é que se constrói algo de grandioso. Desculpa. Não foi mal. No fundo, esta sessão hoje foi, para mim, foi ver um filme, desde que o Cristiano Ronaldo começou a jogar, não é? Começou a dar os seus primeiros passos, até hoje, que é a pessoa mais influente do Instagram, a pessoa mais influente do mundo no Instagram, e ultrapassou pessoas que são fantásticas na sua área, como médicos, cientistas, presidentes
da, da República de vários países, enfim, filósofos, tudo e mais alguma coisa. Ele, com o seu exemplo, tornou-se a pessoa mais importante do mundo. Isso, sem dúvida. E nós temos que ter muito orgulho, e devemos, porque ele é português, eu tenho muito orgulho em ser portuguesa, e devemos todos seguir o exemplo dele. Claro que também houve pessoas na sua época que foram bons exemplos para nós. Temos, por exemplo, uma Amália Rodrigues, também veio do mundo muito, pronto, de fracos recursos e tudo e mais alguma coisa, e representou também Portugal, e nós também temos que saber representar a EXP. Quando eu digo nós somos embaixadores da EXP, é isto mesmo, nós temos que saber representar a EXP. E dentro da EXP nós temos os nossos valores. E quando nós fazemos ou assistimos pela primeira vez a uma apresentação da EXP, é focado esses valores. Portanto, se nós entramos, é porque nós nos identificamos com esses valores. Por exemplo, eu não vinha para a EXP se eu não me identificasse com os valores da EXP. Isso podem ter a certeza absoluta que eu não faria. E eu penso que cada um de nós é a mesma coisa. Portanto, eu acho que, no fundo, é este o resumo que está. David, vai parar a gravação? Ok, muito obrigado a todos. Obrigada. Portanto, este era o objetivo, era alertar para uma coisa que aparentemente não parece que não tem nada a ver com a nossa atividade, mas que para mim é a parte mais importante. Eu costumo dizer porque me ensinaram assim desde o início, e eu aceito, de que a atividade imobiliária é uma atividade em que, proporcionalmente, eu acho que deve ser todas, mas aqui é crítico. Proporcionalmente, 20% da nossa capacidade é técnica, de conhecimento técnico, mas 80% é desenvolvimento pessoal. Portanto, nós para sermos bons profissionais, primeiro temos que nos transformar nesses bons profissionais, pessoalmente. E temos que ser irrepreensíveis. Lembra-se, já agora um pormenor, quantas atividades é que vocês conhecem que para exercer a atividade legalmente vos é exigida todos os anos o registro criminal? Que eu me lembro, não há muitas atividades. Não, já há várias. Certo? Pronto. Pela lei, há muita gente que exige, mas pela lei, certo? Ser agente imobiliário, desde o início do meu tempo, em que era preciso fazer lá a carteira profissional, nós tínhamos que apresentar todos os anos 3 coisas: o registro criminal, a declaração da dívida nas finanças e a declaração da dívida na segurança social. Isto é, para exercer a atividade, a própria tutela exigia que nós fôssemos o exemplo dos exemplos. Certo? Estão a ver? E, portanto, nós temos que dignificar isto. Como? Colocando em prática isto na nossa vida e, a partir daí, transformarmos nessas pessoas. Portanto, este foi o meu objetivo, alertar e dar ferramentas para que nós construamos um negócio sustentado em pilares que sejam à prova de bala, para que não caia e para que, a partir daqui, nós conseguimos construir a nossa pirâmide do sucesso. Portanto, um abraço a todos, boa semana, para quem está de férias, boas férias, quem está a trabalhar, bom trabalho, e na próxima semana estamos cá com mais um tema. Um abraço a todos, até logo.